Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu quero contar a história desta pregação. Por que nós estamos aqui juntos, o Dunga e eu? Quero dizer já que hoje de manhã eu fui desafiado, Dunga. Ô, louco. Uma pessoa chegou para mim e soube que nós iríamos pregar juntos. E ela disse assim para mim: não vai dar certo. Foi? Eu disse: por quê? Ela diz assim: porque o Espírito Santo do Dunga é um, e o Espírito Santo do Dunga, do Ricardo Sá, é outro. O dele é dos Estados Unidos, o meu é do Paraguai. Não pode ser, pô. Aí nós estamos aqui desafiados. Aí eu disse para essa pessoa assim: tá bom, eu vou começar justamente a nossa pregação contando o desafio que você está me fazendo. Essa é uma parte da história. Outra parte da história: por que nós estamos juntos aqui pregando? Eu participo da equipe que discerne, pensa e reza os temas dos nossos acampamentos. E logo quando conversávamos sobre esse acampamento, pensando, rezando, dando tempo, veio esse tema, que o tema do acampamento é celebrando a unidade. E na época, já faz algum tempo, porque rádio e televisão precisam se preparar para a divulgação, eu digo: nossa, e se o Dunga e eu pregássemos? Mas confesso que eu esqueci, sumiu inteiramente da minha cabeça. Sumiu, o horário do acampamento foi feito, porque não somos nós quem fazemos, existe uma equipe que prepara e divide as palestras. O Eugênio viria, não é? E estava tudo divididinho. O Dunga estava com a palestra dele e eu já estava com a minha palestra. Porém, o padre Jonas Abib quis mais palestra para ele. Eu que vou pregar mais esse negócio aqui. Aí a gente ficou com uma palestra só. Aí o pessoal da equipe de promoção procurou por mim, pelo Dunga. A gente está com essa situação aí, tem uma palestra só, são vocês dois, como é que nós vamos fazer? Aí eu disse a Marilena: ô Marilena, não tem nenhum problema que seja o Dunga ou que eu pregue. Para simplificar, você está falando comigo agora, fala para o Dunga, e vamos resolver assim. Se o Dunga chega lá e diz assim: não, eu vou pregar, porque o Dunga teria liberdade para fazer isso, eu vou pregar porque eu preparei um tema e tal, estou pensando, Deus está me inspirando, o Dunga prega e fica resolvido já assim. A Marilena foi falar com o Dunga, não é? O Dunga preferiu dizer assim: não, vocês aí aqui resolvem, não vai ficar legal dizer assim, eu que vou pregar e o Ricardo não vai pregar e tal. Aí na hora lá eu lembrei daquilo que eu havia pensado. E na sala ali, eu lembro, em pé, eu olhei para o Dunga, eu estava sentado numa das mesas: Dunga, vamos pregar juntos? Ele topou na hora. Na hora. E eu gostei muito pelo seguinte: eu conversava com o padre Jonas aqui embaixo agora, porque ele não sabia também o que ia acontecer. Ele está nos vendo em casa no momento. Ele disse: quem que vai pregar agora? Eu disse: o Dunga e eu. Ele disse: como é que vai ser isso? Eu disse: eu não sei ainda. A gente vai ver como é que vai acontecer na hora. Mas eu disse para ele que nós queremos entrar de cheio no tema deste acampamento pelo seguinte: porque eu dizia ao padre Jonas, e quero dizer a todos nós, que Deus está nos dando a graça da unidade, e que é preciso que nós a acolhamos como um invólucro de tudo isso que Ele está nos concedendo durante todo esse acampamento. Deus nos deu um presente tanto, com uma nova visão da música que Ele quer que nós cantemos. E o invólucro, o papel de presente que está envolvido esse presente que Deus nos dá, chama-se unidade. Porque eu dizia, Dunga, agora para o padre Jonas aqui embaixo: é impossível que Deus não esteja nos dando agora a unidade. É impossível, porque se nós não formos um só coração, agora, justamente quando Deus nos presenteia com todo o conteúdo desse acampamento, a gente não vai muito longe. Agora estamos aqui, o Dunga e eu. De cara dá para ver que nós somos diferentes, até porque são duas belezas diferentes. Minha mãe sempre dizia isso. De cara dá para ver que nós somos diferentes, mas nós queremos falar sobre construir a unidade. A primeira coisa que eu gostaria de dizer
e o Dunga vai dizendo outras, e nós vamos dizendo juntos. É uma coisa que eu tenho aprendido muito, e que tem sido um aprendizado também para o Dunga, é que, para que a gente entenda a unidade, a gente precisa entender que o que nos une não são as nossas qualidades. O que nos une é um carisma. É a gente identificar que Deus nos chamou. Não sei se eu escolheria o Dunga para estar na mesma comunidade que eu estou, se eu tivesse a liberdade de formar a minha. Não sei se o Dunga também me escolheria. Mas eu tenho certeza absoluta, e isso para mim é claríssimo, que Deus escolheu a mim da mesma forma como escolheu o Dunga. E isso nos une quando nós pensamos completamente diferente. Isso nos une quando nós somos diferentes. Quando nós somos iguais, então, quando temos a mesma maneira de pensar, aí que nos une mais ainda. Mas não são as qualidades que fazem com que nós tenhamos um só coração, nem que realizem em nós a unidade. Esta unidade que a gente sabe que Deus precisa dela para que as coisas aconteçam. Nós identificamos que existe uma missão e que nós fomos chamados juntos. É como que se da boca de Deus, quando Deus chamou o seu nome e o nome de quem ele chamou junto, ele chamou tudo do jeito só, porque Deus pode, né? Como se Deus dizendo Ricardo, ele dissesse Dunga também, e da boca de Deus saísse os dois nomes juntos. Leva tempo para a gente identificar, mas a gente já identifica que Deus nos chamou. Então não se grile com as limitações, e nem tampouco exalte as qualidades, porque o que faz com que nós estejamos unidos é o carisma, compreender que Deus nos chamou para aquela missão, entender que isso aconteceu num só momento, e por isso nós estamos juntos, em unidade. Esse é um ponto. Eu não tinha o segundo ponto, né? Mas ouvindo o Ricardo falar, existem algumas coisas que são comuns entre nós dois, né? Uma delas é esse carisma de evangelizar através de meios de comunicação. Ricardo foi até uma pessoa bem mais preparada do que eu nesse sentido. Estudou fora do país, fez comunicação, estudou na Itália. Quer dizer, toda uma história, entrou bem mais cedo do que eu na comunidade, entrou em 84, eu entrei em 91. Mas desde que ele nasceu e eu nasci, nós já tínhamos esse carisma. E uma coisa que nós dois temos em comum também é um inimigo. Ele não é meu inimigo. Ele é o meu amigo. Quem é o nosso inimigo é Satanás, que tem também como nome Diabo, que quer dizer diabolô, que significa divisor. Então nós dois amigos, nós dois irmãos de comunidade, parceiros de ministério de música, uma coisa que nós temos em comum é o nosso inimigo. E uma vez que eu me declaro cristão, uma vez que ele se declara cristão, e uma vez que nós nos declaramos músicos desse cristianismo, músicos da Igreja Católica, nós ganhamos uma coisa em comum, que é o mesmo inimigo, e esse inimigo quer trabalhar constantemente em nós, através dos nossos sentimentos, através das nossas elucubrações, ou seja, da facilidade de fantasiarmos certas coisas, certas situações, certas palavras, certos momentos. Ele usa disso, porque o que nós tememos do inimigo não é o poder dele. Ele não tem poder algum em comparação ao poder de Deus que está dentro de nós. O que nós tememos nele é o tempo de estrada que ele tem. Ele já tentou muita gente, e muita gente mais forte do que nós dois. Ele já estragou a vida de muita gente bem mais preparada que nós dois. E essa astúcia do inimigo é que nós tememos, não o poder dele. E essa astúcia, esta artimanha dele quer constantemente nos separar. Então a luta de nós dois, uma é evangelizar através da música, segunda, nos defendermos deste inimigo comum a nós dois, que quer constantemente exercer o nome dele, diabolo, ou seja, divisor. Então uma coisa que nos une é tão bonita que é a evangelização, e tão drástica, tão violenta que é essa luta cruel contra o inimigo, é o que nos faz um. Quando eu descubro que as fraquezas do Ricardo
se parecem muito com as minhas fraquezas, e que toda a luta que eu estou tendo dentro do meu casamento, dentro da minha paternidade, dentro da minha maneira de viver comunidade, é a mesma luta que ele está vivendo. E quando nós dois que vivemos essa grande luta, nos unimos dentro de um trabalho comum, que hoje, além de nós estarmos dentro do Ministério de Música Canção Nova, trabalhamos na mesma sala, no setor da promoção, onde a esposa dele é a nossa chefe, que é lá a Eliana. Quer dizer, nós temos muita coisa em comum, e nós precisamos cada vez mais lutar para o que é comum ficar cada vez mais latente para vocês e para nós dois, o que é de bom, e o que é comum entre nós, que é essa luta contra o inimigo, cada vez mais arrume força no ombro do outro. Eu digo que verdadeiramente fomos feitos uns para os outros, e eu fui feito por Ricardo, o Ricardo foi feito para mim. Nesse sentido, eu preciso ser suporte. Este suportar o irmão não quer dizer aguentar o mau hálito do irmão, significa ser suporte para o irmão nessa luta desigual. Então hoje o que nos une, uma das coisas que nos une, primeiro, é a graça da evangelização. Segundo, é a luta contra um inimigo comum que nós dois temos. É importante a gente identificar que esse inimigo comum, ele quer de fato dividir. Vocês não imaginam, e eu acho que vocês até imaginam um pouquinho, que só o fato de estarmos agora juntos aqui já é um grande testemunho, é ou não é? Não é verdade? Mas não é testemunho somente para vocês que estão vendo em casa, não. É testemunho para a minha comunidade também, para a Canção Nova. E eu quero que todos da Canção Nova agora, onde estão nos seus lugares de trabalho, que olhem agora para a televisão, porque o Ricardo e o Dunga estão juntos pregando. Eu dizia isso para o nosso fundador agora há pouco. Nós vamos ser testemunhas também. Pode ser que a gente nem precise falar muito, mas o fato de nós estarmos lado a lado, numa pregação que a gente não combinou, celebrando a unidade, porque cremos que Deus deu, já é um grande testemunho. E eu falava da questão, completando aquilo, indo além daquilo que o Dunga estava falando sobre o diabo. O diabo, ele é um eterno divisor. Para nós, que por exemplo, somos pessoas públicas, as pessoas falam pra caramba da gente. Fala ou não fala, gente? Fala. A começar de quem? A começar da gente mesmo. A gente fala pra caramba. Se sobe num palco, se fala mais ainda. Eu imagino quantas coisas o Dunga escuta a meu respeito. Escuta bastante. Escuta, Dunga. A gente nunca falou sobre isso. Escuta mesmo, Dunga? Tanto assim? Não, nunca perguntei isso pra ele. É porque eu escuto também bastante do Dunga. E nem sempre eu escuto coisas boas do meu irmão. Por causa daquele inimigo comum que nós temos. Você ia falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Ainda não. Nós falamos, as pessoas falam mal do Dunga para mim e falam mal de mim para o Dunga. E inventam cada história. Eu sou meio macaco velho na comunidade. E eu sei bem direitinho que, em primeiro lugar, unidade é questão de tempo. E tantas coisas eu escutei a respeito do Dunga que ele nem sabe e nem precisa saber, que eu já sei de cara que não é verdade. Outras coisas diziam respeito às limitações do meu irmão. Como muitas coisas o Dunga também escutou falar de mim, coisas que eu fiz, coisas que eu disse, comportamentos meus que ele escutou e que estavam diretamente de acordo com as minhas limitações. O que a gente faz numa hora dessa para que a unidade aconteça? Posso falar? Pode. Tem que morrer na gente. Se você dá sequência, você é um fofoqueiro no espírito, se é que existe isso. 10. Porque naquela história de vamos rezar por fulano de tal, na realidade ninguém está rezando nada, só está um bate-boca danado aí. E um fazendo a caveira do outro. Na Canção Nova, nós não somos perfeitos, mas existe um lema entre nós, que o irmão tem o direito da boa fama. É claro que na nossa humanidade nós erramos, e muitas vezes nós não conseguimos absorver e deixar calar isso dentro da gente, e a gente acaba dando a nossa infeliz opinião, e eu dou a minha mão, a palmatória,
Mas muitas das coisas, as coisas sérias, nós sabemos aquilo que é tipo assim, pecado venial e pecado mortal. Nós hoje, na condição que nós estamos, depois de 17, quase 20 anos de caminhada, depois de 9 anos de comunidade, depois de 16, 14 anos de comunidade, 17 anos de comunidade, o que acontece? Nós sabemos até mesmo aquele tipo de assunto que em hipótese alguma, eu posso expressar a minha opinião. Somos tentados e caímos nessa tentação de quando nós percebemos que a coisa que vem não é lá tão grave assim, corremos o risco, pelo esse maldito vício que nós temos ainda da fofoca, de expressar a nossa infeliz opinião. É uma falha que eu tenho, eu acredito que é uma falha que alguns de nós tenhamos também. Mas aquilo que fala do Ricardo, aquilo que fala do Padre Jonas, aquilo que fala da Luzia Santiago, de Nelsinho Correia, tem que chegar até a mim. Se é bom, eu preciso ser o maior propagador disso. Se é ruim, tem que morrer. Microfonia no palco. Ou nós temos que ser os primeiros a matar isso dentro de nós. Sabe por quê, gente? É igual casamento. Casamento, quando você namora uma pessoa, o que acontece? Você vai encontrar com aquela pessoa sempre está de banho tomado, sempre está de perfume, sempre está com batom, no caso as mulheres, né? Sempre está com a roupa razoável e sempre está disposto ou disposta a te receber naquele dia, naquele tal horário. Então é namoro. Mas quando nós nos casamos, nós temos contatos com todas as limitações e defeitos da pessoa, a começar, por exemplo, se aquela pessoa tem mau hálito ou não. Não é verdade que quando você vai namorar, você faz aquele famoso para ver se você está com mau hálito? E se está com mau hálito, você passa no bar, compra lá um chiclete com uma barra de hortelã, mastiga, enche, entendeu? Escova o dente, passa fio dental, faz de tudo para esconder. E quando vai dar um beijo, dá um beijo curtinho, né? Para não facilitar a captação do seu mau hálito. É assim. No casamento não tem jeito. No casamento você viajou, ou a sua esposa viajou, ou ambos estão com saudades, chegam e vai dar aquele beijo, e quando dá aquele beijo, bah! O mau hálito está ali, ele comeu alguma coisa que não fez bem. Você está contente que quando você acorda de madrugada, você olha do lado, está aquele espantalho com o cabelo todo, e você que sempre viu a sua namorada com o cabelo penteado, bonitinho, cabelo igual da Ziza, da Celina, mas belezinha, e 3 horas da manhã, como é que deve ser isso aí? Não é verdade? Deve ser um horror, gente. Mas quando você ama, quando você está junto por uma força maior do que a sua própria vontade, você olha e começa a gostar. Veja bem, você começa a amar aquela pessoa daquele jeito, bem arrumada, mal arrumada, com saúde, com doença. Nós que vivemos o que nós estamos vivendo, que nós estamos pregando para você, hoje é isso. Eu conheci o Ricardo Sá em 1984. Catando milho. Catando milho, entende? Colhendo milho. Aí Ricardo Sá, eu até então era fã incondicional do Ricardo Sá. Meu Deus, que cara legal, tal. E colher, eu aqui nesse milharal, em 1984, 16 anos atrás, e jogando milho para o Ricardo Sá. Vai lá, Ricardo! Quer dizer, via o Ricardo novo, cabelo preto, de bigode, uma coisa doida. Por que você queria ser cliente, seu Patito? Lindo, maravilhoso. Eu fiquei assim. Não só o Ricardo, mas o Nelsinho Correia, Murilo Sérgio. Gente, isso em 84. Em 91 eu vim para Canção Nova, né? Cheguei aqui, o Ricardo estava se mudando para Londrina. Falei, Ricardo, agora que a gente ia morar junto, você está... Aí ficou 4 anos fora, quer dizer, de 84 até 96. Assim nessa expectativa. Quando eu venho... De 92 a 96. De 92 a 96, 4 anos ele fora de Cachoeira e eu dentro de Cachoeira. E de repente em 96, o Ricardo está retornando para Cachoeira. Aí é que eu fui conviver com o meu ídolo. Porque ainda era. E uma vez convivendo, eu percebi que o Ricardo não era aquela Brastemp.
Mas o que aconteceu? Ali eu estava me casando. E hoje eu estou casado com a Neia, no sacramento do matrimônio, mas eu também estou casado com os meus irmãos. E quanto mais acesso eu tenho às fraquezas e às qualidades dos meus irmãos, assim como o meu amor aumenta pela minha esposa todos os dias, e cada vez eu estou mais apaixonado por ela, assim também, apesar de ter contato com todos os, não digo defeitos, mas as limitações dos meus irmãos, e aqui agora do lado do Ricardo, é que a gente pode expressar isso cada vez mais, o respeito. Eu não digo nem o amor, porque o amor é um negócio muito grande, é difícil a gente detectar, mas o respeito, o carinho, a consideração, ou seja, você considerar o que o outro está falando, você considerar o que o outro está escrevendo, considerar o momento que o irmão está passando, como é o caso dele com a Eliana agora, considerar tudo isso, levar em consideração tudo isso, e olhar para o irmão e dizer, é com ele que eu canto, é com ele que eu componho, é com ele que eu ministro. Aí a unidade vai sendo feita, nas adversidades da vida, nas limitações de cada um de nós, e principalmente, aí já é alguma coisa divina, nos dons e qualidades de cada um de nós. Então a gente deve ficar muito esperto com as pessoas com as quais a gente vai percebendo que Deus constituiu um laço, pessoas com as quais a gente percebe que Deus pensou juntos. O Evangelho conta que o reino de Deus, ele se instala assim: é plantada a boa semente, e em seguida vem o inimigo e coloca o joio. Isso não é no reino de Deus por aí afora, isso é no reino de Deus dentro de nós. Então é bem provável que, até mesmo principalmente pelas pessoas pelas quais você tem mais dificuldades, é sinal de que existe aí um sinal de reino de Deus entre vocês. O Evangelho também conta que não é possível arrancar imediatamente o joio. Por quê? Porque ele é muito parecido com o trigo. Gente, para construir a unidade é preciso ter paciência. Quanta paciência eu precisei ter com o Dunga. Paciência que eu precisei ter. Não foi por causa do Dunga, não. Entenda bem as minhas palavras. Quanta paciência eu precisei ter. A paciência. O Ricardo sabe ser um homem paciente com o Dunga, porque se nós não tivermos paciência uns com os outros, não é nem por causa dos defeitos dos outros. Por isso que eu quis frisar que eu não tive que ser paciente por causa das limitações do Dunga. Mas como é preciso dar tempo para que as coisas de fato se mostrem como elas são. Jamais se precipite em dizer que Deus não te uniu àquela pessoa numa missão. Entra nessa dinâmica disso que eu estou te dizendo. O reino de Deus entre nós se estabelece assim: é plantada boa semente em nós, dentro de nós. Em seguida o inimigo vem e planta o joio. E muitos de nós não temos tempo, e já destruímos muitos relacionamentos, e já destruímos muitos planos de Deus. Ministérios de músicas tantas vezes acabaram inteirinho porque não foram maduros suficientes para aguentar joio e trigo crescendo juntos. Eu vejo bem direitinho uma época aqui em Cachoeira Paulista, quando eu voltei de Londrina, ainda existia a banda Canção Nova. Eu havia passado 4 anos sem trabalhar com o Ministério de Música. Vocês podem imaginar o que é isso. Cantar para mim é como respirar. E por causa da missão, eu estive no Paraná, em Londrina, trabalhando numa emissora de rádio, dirigindo uma fundação que possuía esta emissora de rádio. Foram 4 anos que eu passei, assim, esporadicamente, indo num palco, ministrando uma música. Chego 4 anos depois aqui, a banda Canção Nova já estava aqui, e era muito fácil para mim perceber que eu iria precisar, chegando aqui em Cachoeira Paulista, dar tempo
Porque o reino de Deus estava se implantando entre nós, da música, aqui na Canção Nova. Era um tempo em que o trigo já estava semeado, já estava lá o trigo, mas veio o inimigo pondo o joio e era preciso dar tempo. E eu dei tempo, aguardando os momentos. Para quê? Para me aproximar, para estar junto do Dunga, para cantarmos juntos, para dizer o que eu penso. Vocês não pensem que eu não vi de cara as nossas diferenças, não. Claro que eu vi, porque por causa de nossa humanidade, infelizmente, as nossas diferenças são as primeiras coisas que a gente costuma ver uns nos outros. Porque no fundo, nós somos maus, por causa do pecado que existe em nós. Mas eu fui compreendendo que era preciso também dar tempo, que é uma terceira coisa tão prática que fica para nós. Eu vou recordando para você e lembrando. Eu falei que a gente não se escolhe. É Deus quem escolhe e a gente identifica corajosamente que Deus escolheu meu irmão para estar do meu lado. Gente, se Deus escolheu, eu vou enfrentar o que for preciso enfrentar, mas eu não vou abrir mão dele. Que essa é outra coisa importantíssima, não abrir mão do irmão. Não abra mão dele nunca. Não abra mão dele junto de você, nunca, nunca, nunca. Segunda coisa que o Dunga falou é que nós temos um inimigo em comum e que quer fazer com que nós sejamos inimigos uns dos outros. E a terceira coisa é o tempo. Esse tempo não é um tempo que a gente cruza os braços e deixa ele passar, não. É um tempo em que a gente vai construindo com todas as limitações que a gente tem, com todas as limitações que o nosso irmão tem, instaurando o reino de Deus. Até que chega um momento em que a gente pode, com tranquilidade, porque o Evangelho nos garante isso, retirar o joio e saborear os frutos do reino de Deus, que nós já saboreamos entre nós. Saboreamos entre nós na nossa personalidade, por exemplo. O Dunga, ele é o Dunga inteiro. Eu sou o Ricardo inteiro. Sabemos bem direitinho quando nós juntos valemos como um só, e é preciso agir juntos. Já aprendemos bem direitinho também quando é hora do outro avançar, e o outro serve então como suporte, e promove mesmo o outro. Isso é tão importante no reino de Deus, para a unidade, isso é fundamental. Eu digo até mesmo sem medo nenhum, quem quer aqui crescer, passa o irmão na frente. Passa o irmão na frente, sempre. Passa ele na frente, isso. Passa ele na frente. Não, você na frente. Passa o irmão na frente. Briga com ele se for preciso, mas põe ele na frente. Disfarça, fica um pouquinho, mas passa ele na frente. Passa ele na frente, passa ele na frente. Fica na frente, cara, você. É isso. Mas passa ele na frente mesmo. Segura ele na frente. Nem sempre ele vai fazer certo. Nem sempre. Mas isso não importa. O que importa é suportar o irmão. Porque às vezes o irmão, ele dá furo. Os nossos furos, hein, Dunga? Não vamos contar, não. Não. Às vezes o irmão dá furo. Mas, gente, tem uns furos tão bons que o Dunga dá. Mas tão bom. Que acaba dando certo. Que acaba dando. Não, mas é isso que eu ia dizer mesmo. Por que acaba dando certo quando a gente erra? É aquela dinâmica. Eu hoje, digo sinceramente, e digo de coração, eu prefiro errar com o Dunga do que acertar sozinho. Digo de coração, prefiro. Por quê? Por causa disso. Tem furo que dá certo. Mas por que o furo teu dá certo? Por que o meu furo dá certo? Porque a gente fura junto. É só por isso. Errou, eu não corro para consertar, eu corro para errar junto. Porque a gente erra junto tão certo. A gente erra junto tão seguro do que nós estamos fazendo, que dá certo.
Não, mas isso é verdade. É uma coisa tão simples do reino de Deus. Às vezes a gente desafina uma nota, e o cara está lá nela, desafinada. Você vai lá e pá, desafina junto. O Ministério de Música vai lá e muda tudo. E ali surge uma nova canção, daquela nota errada, que aquele coitadinho podia ter errado sozinho, mas eu fui lá e errei junto com ele. E aí nasceu uma canção nova. Senão não nasce. Se eu não assumo aquele erro. E no reino de Deus está bem claro, né, gente? Que os últimos serão os primeiros. Não foi o Ricardo que disse isso. E nem eu que disse isso. Está escrito aqui, uai. Né, mineirada? Se no reino de Deus está escrito isso, os últimos serão os primeiros. Então, é muito importante isso. Se você, vamos fazer uma matemática aí, né? Ninguém aqui tem ausência de inteligência. Todo mundo aqui é inteligente. Se você é esperto mesmo, faça o que o Ricardo está fazendo agora. Promova o seu irmão. Promova o seu irmão. Porque com isso, você estará tendo uma predisposição interior de ser o último. Uma vez que você está dentro da palavra de Deus, o que vai acontecer com você? Não, é a palavra de Deus, você vai se tornar o primeiro. Mas uma vez que você se tornou o primeiro, e que graças a Deus você se tornou o primeiro porque você quis ser o último, e tem alguém que aprendeu com você e que está em último, e está promovendo o irmão. Uma vez que eu estou dentro da palavra de Deus, eu vou ser o primeiro. E o interessante é o seguinte, que a messe é grande e os operários são pouco, então existe lugar para todos nós nesse primeiro lugar. Não precisamos brigar, não precisamos nos rivalizar. Tem lugar para o Ricardo, tem lugar para o Laércio, tem lugar para o Dunga. Veja bem o que nós estamos mostrando para vocês aqui no acampamento. Poderia muito bem um de nós apenas conduzir o encontro inteiro, mas é o Ricardo num período, o Laércio em outro período, o Dunga em outro período, o Nelson Correia em outro período. E se tivesse um quinto, se tivesse um Flavinho aqui, se tivesse mais um sexto, seria outro período. E nós íamos dividir esse acampamento em partes iguais para todos. Vai ter o show de um, show do outro, vai ter tudo certinho. Inclusive a equipe de promoções faz exatamente a continha para não privilegiar mais um. Por quê? Porque por mais que se divide nesse sentido, na realidade nós não estamos dividindo, nós estamos somando. Não é dividir, está sendo Dunga mais Ricardo, mais Laércio, mais Nelsinho, mais Isa, mais Celina, mais Fábio de Melo, mais Luiz Carvalho, mais Banda Bom Pastor, mais isso, igual a felicidade de vocês. É só isso que nós queremos fazer, mais nada. Então a luta entre nós não é para dividir. E eu sempre, que é uma dica, se algum dia você encontrar um irmãozinho que não entendeu, que está lutando pela imaturidade dele, né? Que não é o nosso caso aqui agora, graças a Deus não somos imaturos, ambos temos muito tempo de casados, já sofremos muito, já tivemos momentos difíceis dentro da comunidade, ao ponto até de querer ir embora, já tivemos momentos felicíssimo, tivesse momentos de muita saúde, momentos de muita doença, momento de hospital, momento de morte em nossos familiares, com a nossa família. Não se trata de duas pessoas imaturas. Então esse exemplo não serve para nós dois agora, graças a Deus. Mas se você encontrar um irmão imaturo, que ele quer provar, que ele quer falar, ele quer provar para todo mundo que ele é o melhor, faz o seguinte: dá todas as chances para ele provar que ele não é o melhor. Ele precisa chegar a essa conclusão. Apenas isso. Você não vai provar que ele é o pior, nada disso. Você só vai permitir que ele prove para si mesmo que ele não é o melhor cantor, o melhor ministro de música, o melhor instrumentista, o melhor isso, o melhor aquilo. Ele não é o melhor, mas dá para ele essa chance. E como é que você dá essa chance? Fala a verdade, dê a oportunidade e tenha a coragem de corrigi-lo
Muitas vezes o Ricardo pergunta para mim, e eu pergunto para o Ricardo: Ricardo, o que você achou do meu show? O que você achou daquele momento de evangelização que a gente chama de show? Mas o que você achou do meu show? O Ricardo fala: olha, Dunga, acho que você podia retirar isso. Você uma vez trocamos as fitas dos shows, né? Isso. Você viu o meu? É. E ver o seu, pra gente. Eu dou a fita do meu show para ele, falo, analisa para mim, veja, mas analisa mesmo. E ele me dá a fita do show dele, eu analiso para ele, entendeu? Quer dizer, e o que é a mais, a gente se fala. A gente fala, na hora, o ego da gente, né? Pô, mas eu achava que era tão legal o que eu estava fazendo, o cara está falando que não é legal, mas você vai ver de novo, realmente, ele tem razão. A gente precisa dar essa chance para o irmão, para ele provar, não que ele é o pior, porque não existe pior no nosso meio, só que não existe o bambambam, o melhor em tudo, o número 1, não existe. Estar em evidência num palco da Canção Nova é fruto, gente, eu vou dizer para vocês, de muito sofrimento, não é fruto de um oba-oba. Estar aqui hoje, pregando para vocês, estar aqui nos acampamentos, não só para nós a Canção Nova, mas para as pessoas que aqui se apresentam, pregam, cantam, não é fruto de oba-oba, é fruto de sofrimento, é fruto de paciência, é fruto de disposição em querer ouvir a verdade, de se corrigir, sabe, de se adaptar a uma coisa que já existe, que se chama igreja. Não é a igreja que tem que se adaptar a mim, sou eu que preciso me adaptar com a hierarquia da igreja, com a hierarquia da minha comunidade, com a história do lugar onde eu estou, e aí eu vou tendo a chance dada pelos irmãos de ir me corrigindo e me adaptando e melhorando cada vez mais. Isto é muita unidade. A respeito do tempo, como eu dizia agora, eu quero falar também um pouquinho sobre essa questão do sofrimento que o Dunga disse agora. Mas eu queria dizer também diretamente a todos, a pedir a todos, deem tempo para que a unidade aconteça. Você tem as suas limitações, seus irmãos também as possuem, então dê tempo. Um tempo que vai ser tempo para, às vezes, amar à distância. Um tempo que vai exigir de você não dizer o que você pensa, daquele comportamento, daquela música, porque todos nós somos artistas, e nós somos sensíveis pra caramba. A gente é sensível a um tom de voz que a gente gosta, ou a gente é sensível a um tom de voz que a gente não gosta. Mas quem disse que é o tempo de dizer que eu não gosto desse tom de voz? Porque ele está acontecendo ainda, porque é preciso dar tempo para que as pessoas amadureçam. O Dunga, ele diz que eu tenho bem mais tempo que ele de comunidade. De fato tenho. Eu estou na comunidade há quase mais da metade do tempo que ele está. Mas o Dunga, ele está nesse palco mais da metade do meu tempo. E eu tenho muito o que aprender com o Dunga. E aprendo mesmo. A Eliana, em casa, ela é testemunha disso, como eu aprendo com o Dunga. Aprendo vendo. O Dunga, ele é alguém que, aqui em Cachoeira Paulista, a partir do Padre Jonas, e a partir de Cachoeira Paulista, para outros lugares da Canção Nova, ele é a pessoa que mais nos ajudou e ajuda para que venha para fora o nosso jeito de ministrar música. Isso está no Dunga, e eu sei disso. E o Padre Jonas sabe disso, e o Laércio sabe disso. Não é que não é que nós vamos imitar o Dunga, não. Mas como, por exemplo, o Padre Jonas, ele é alguém que está à frente no que diz respeito à pregação, o Dunga, ele está à frente no que diz respeito à música. Quando existe um grande evento aqui na Canção Nova, e a gente quer oferecer para o povo o melhor, quem é que vai? O Dunga. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Deve ser horrível, mas ele sabe disso. Talvez nunca ninguém tenha dito isso para ele, como eu estou dizendo agora. Dunga, você vai para esse evento porque ele é o melhor. Nem a minha esposa falou isso. Eu sei disso porque eu também participo um pouco dessas decisões. Mas dizendo que o Dunga é o melhor, isso não quer dizer que quando existe um grande evento, que quem vai não é o Laércio. O Laércio também vai.
Porque também não é só o melhor que faz com que as coisas aconteçam. E aí está um segredo maravilhoso. Porque a grande burrice que o Dunga poderia fazer na vida, ele achar, uma vez que ele sabe que ele é o que Deus tem usado para abrir caminho, que as coisas acontecem com ele. Não é. Aí é uma maravilha, porque entra aí o Espírito Santo com todas as suas artimanhas, que pega qualquer um de nós e faz com que as coisas aconteçam da mesmíssima forma. Ou melhor, e surpreende, cresce. Como foi bonito a gente ver o Laércio chegando aqui na Canção Nova. O Laércio chegando e substituindo o Dunga, porque eu também vim para o palco aqui substituindo o Dunga algumas vezes. Porque eu me lembro até no dia que ele estava tão exausto no acampamento. Eu estava chegando de Londrina e eu estava trabalhando numa barraquinha do Clube do Ouvinte, alguns bons anos atrás, que ficava bem ali, uma barraquinha de pedaço de pau ali, uns negócios horrorosos ali atrás. Era a barraca do clube. E eu estava lá, e o Dunga aqui no acampamento, né? Acampamento. De repente, na missa do domingo, o Dunga passou mal de canseira. Não sei nem se ele lembra disso. Aí disse assim: pede para o Ricardo Sá aqui me ajudar, porque eu não aguento mais. Aí eu estou lá na minha, então o Ricardo Sá precisa ir para o palco. O palco fazer o quê? Imagina essa cena, gente. Você vai substituir o Dunga, que ele está exausto. Eu estou lhe contando isso para você entender que é preciso dar tempo para que a unidade aconteça. Eu cheguei e vim para o palco. Me lembro que nesse dia eu fiquei nervosíssimo. Fiquei tão nervoso que as respostas da missa sumiam da minha cabeça. Eu ia na cola do povo. O Senhor esteja convosco. Aí o povo: Ele está no meio de nós. Aí eu respondia o eco. Sumiu tudo e tal. Essa é uma pequena parte da história, que eu conto assim com alegria imensa, porque é para testemunhar que existe uma história, e você está fazendo uma história de unidade com alguém, e essa história, ela não é fácil. Essa história, ela não é fácil. Ela é uma história de morte. Dunga, a gente não pode ser um se a gente não morre. exatamente. A gente tem que morrer um para o outro, e essa morte, ela leva tempo. Então, dê tempo para com quem você está junto. Talvez você já tenha motivo suficiente para se desfazer de uma pessoa que está juntinho com você. Tenha qualidades de um lado, tem limitações do outro, mas você é alguém que te faz sofrer. Tem gente que dentro do nosso Ministério de Música, basta pensar diferente, ou ter aquela ideia, que nós dois somos bons de ideia, viu? Ideia aqui com a gente só não ganha do Heraldo. O Heraldo tem até um site só de ideia. É, www.ideias.com.br. A gente está pedindo para ele que lance, porque eu nunca vi um homem para ter tanta ideia na minha vida. Mas também nós somos muito bons de ideias. Mas o que vale é a gente sempre morrer para o outro, para que a unidade aconteça. Eu digo que há 9 anos atrás, quando eu entrei na comunidade, eu ganhei um irmão. E irmão a gente não escolhe, né, gente? É a mãe da gente e o pai da gente que dá pra gente. Tá, enfim, mais um irmãozinho, né? E a gente acha bonitinho, né? Até aqueles que estão com ciúme, pega a criança, aperta até chorar. Mas depois de 9 anos, eu estou dizendo para vocês que com muitos momentos difíceis de irmão, eu estou começando a ganhar um amigo, que é o Ricardo Sá. É diferente, e é muito diferente, porque se Jesus naquele dia tivesse falado para aqueles apóstolos: olha, até hoje, e a palavra mestre e a palavra servo era muito forte naquela época. Inclusive o único pagamento do servo era aprender o ofício do mestre, mais nada, não tinha salário. O único salário era aprender o ofício do mestre. Então uma hora, em determinado momento, no final daqueles 3 anos convivendo, o mestre diz para eles: olha, eu não mais vos chamo de servos. Eles podiam imaginar: será que vai nos chamar agora de irmãos? Não, foi além. Agora eu chamo vocês de meus amigos, porque o servo não sabe o que quer o Senhor, e às vezes nem o irmão sabe. Nós temos esse exemplo dentro da nossa própria casa.
irmãos de sangue, mas o amigo sabe o que o outro amigo quer, precisa, sonha, idealiza. Então hoje, depois de 9 anos, e somente eu e o Ricardo sabemos o que significa eu estar dizendo isso e ele poder ouvir isso. Hoje, depois de 9 anos, vivendo, convivendo, discutindo, brigando, né? E concordando, rindo, e cantando junto, muito. É que eu estou dizendo para vocês, hoje eu estou ganhando um amigo. Não digo hoje nessa palestra, estou dizendo nesse tempo que a gente tem vivido juntos. Estamos nos fazendo amigos. O Ricardo sabe daquilo que eu sei, e eu sei que vai ser doloroso para nós, quando por algum motivo, por causa da missão, nós tivermos que nos separar. Quando eu for transferido para Groenlândia, Canção Nova, lá né, no Alasca, alguma coisa assim, vai chegar uma hora que, e vai doer, gente, vai doer, porque já nasceu agora mais do que uma irmandade, né, que é casual, que é obrigatória, que você não escolhe, mas nasce por causa dessa unidade. Fraternidade é muito mais forte. E essa história continua. Eu quero deixar assim muito claro que o que a gente quer e está testemunhando aqui é um processo que ele continua, e ele será sempre uma luta. E eu vou dar um exemplo disso agora, como por exemplo o Dunga. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu penso diferente dele, que ele falou aqui, ok? Para vocês entenderem bem direitinho que é um processo. O Dunga falou agora que ele sente respeito por mim. Eu quero, além do respeito, eu quero isso que o Dunga disse, que não é fácil de dizer, que é amor. Não é que eu discorde do que o Dunga fala, mas eu quero ir além. Eu quero ir muito além. Eu quero olhar para o Dunga e dizer: Dunga, eu te amo. Eu não quero só o seu respeito, entende? Eu não quero só que você me dê o valor que eu tenho, ou que respeite as minhas opiniões. Não, eu quero que a gente se ame ao ponto da gente dar a vida um pelo outro. Vai chegar o tempo da perseguição, que vão chegar aqui na Canção Nova e vão procurar por você. Somente que eles vão errar de casa, e eles vão na minha. E eu já estou sacando, porque a gente já ficou sabendo, o Espírito Santo já tinha avisado, que ia chegar aqui para matar a gente. Extermínio de cristãos, como acontece em alguns países pelo mundo afora. Já acontece, como já acontece isso. Grupos não de extermínio cristão. Não é filme futurista não, gente. Isso já acontece. Pois é, e eu estou sabendo. Bateram na minha porta. Pá, 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 pá. Foi lá, abri. Você é o Dunga? Dunga, eu quero te amar, meu irmão, ao ponto de saber conscientemente que eu tenho duas possibilidades. Uma é dizer: ele mora ali. Ele mora ali. A outra é dizer: sou eu, e dar minha vida por você. Eu quero ir além. Eu sei que existe muito respeito entre nós, mas eu quero que haja esse amor. E não só porque assim, e não só porque eu quero, não. É porque nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para dar a vida uns pelos outros. Por isso que eu dizia aqui ao Padre Jonas, antes de vir para esse testemunho, que celebrando a unidade, para mim, ele chega como o tema do nosso acampamento, porque é impossível que Deus tenha nos dado tudo o que Ele nos deu até agora, sem ter nos dado, com isso, a unidade. Porque sem ela, nós vamos funcionar como um corpo disforme. Sem ela, cada um vai para o seu lado. E é a unidade, como graça que a gente recebe, que faz com que a gente funcione como uma coisa só. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Isso não é coisa que nasce assim dos homens. Isso vem do céu. E a gente está aqui para acolher isso que Deus está nos dando de graça. E isso se traduz no dia a dia, nos ensaios, nas reuniões de conversa entre nós, na reunião de oração, no tempo que a gente não tem para estar junto, e que a gente até queria estar, e que a gente não pode, mas quase que nunca se encontra, nas apresentações, no momento onde nós estamos servindo, na troca de olhares, porque se nós não caminharmos para isso,
Eu sei que entre nós, por exemplo, a minha faixa etária com a do Ricardo é quase igual. Eu tenho 36. Eu tenho 38. Os nossos músicos são novos, na faixa de 25, né? Tem gente de 21, tem gente de 20. Nossas cabeças são diferentes, com exceção do meu amigo Sapo, que também está na nossa faixa etária. Existem coisas que eles fazem que me irritam, existem coisas que eu faço que irrita a cada um deles, mas isso que eu e o Ricardo estamos vivendo, nós vamos ter que buscar entre nós. Por quê? Porque tudo isso precisa acontecer para que nós sejamos fornecedores de salvação, fornecedores de céu. Que a gente, por favor, agora atenda, é um pedido: parem de brincar de tocar, parem de brincar de cantar, porque tudo que nós já passamos através desses últimos 12 anos de música católica, de maneira especial nesses últimos 12 anos de música católica, tudo que nós passamos até hoje, toda a resignação que nós deixamos nossa esposa, nossos filhos dentro de casa para sair, para dar encontro, para sair para fazer show, para sair para implantar. Já ouvimos muitas vezes: você além de tocar na Canção Nova, você também trabalha? Ou seja, músico foi tido muitas vezes como vagabundo, como pessoa que não faz nada. Não, nós não somos vagabundos. Não existe hoje, na realidade da evangelização no Brasil, a possibilidade de evangelizar sem músicas, sem música. Nós somos assim super importantes nesse contexto, e para chegar até aí nós tivemos que provar com muito sangue para muita gente isso que hoje é uma feliz realidade. Então, por favor, vocês que vêm atrás da gente, por favor, é um pedido agora, é um desabafo: não brinca de cantar, não brinca de tocar. Entenda, quando você toca, acontece a mesma coisa que aconteceu com Saul, o rei Saul. Quando Davi pegava a sua cítara e tocava, o bicho fugia, o diabo fugia do corpo de Saul. Quando nós tocamos, ou o bicho foge, ou o bicho vem. Se você brinca de tocar, se você brinca de cantar, quando você canta, o bicho vem, o diabo vem. Quando você faz a coisa com seriedade, com vida, o diabo tem que ir embora daquele lugar. E aqui na Canção Nova, constantemente, o diabo chega, mas ao nos ver, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora, porque aqui não tem lugar para ele. Eu gostaria de falar em nome de todos os músicos que estão aqui e de todas as pessoas que já pisaram nesse palco. Se um dia Deus nos ensina um caminho e nos faz passar por uma escada, que a gente nunca tire essa escada para ninguém. E o que vocês fazem conosco é isso: fazer-nos passar pela mesma escada que vocês passam. E nós vivemos com Deus o que vivemos porque vocês nos puxam. O que vocês fazem entre vocês, posso dizer com toda a minha vida de 15 anos de igreja, que vocês estão fazendo conosco. Canção Nova faz isso conosco, faz isso, e nós queremos agradecer, porque vocês dão a vida por nós. Enquanto eles falavam, eu tive uma impressão, quando o Padre Jonas falou também de que a música vai na frente. Quem já se viu no exército sabe bem isso. Quem já se viu na infantaria sabe muito melhor ainda, que a infantaria é que vai na frente. E existe aquelas coisas de que quando um soldado tem que partir para um outro ponto, um outro dá cobertura, né? Aí ele sameia tiro para tudo quanto é lado lá, para o outro sair correndo para o outro ponto. E eu vejo assim a Canção Nova com a gente. A Canção Nova é esse grande exército, esse grande batalhão que fala: vai que agora eu estou dando cobertura. E a gente vai. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.